respondendo aqui, finalzinho do ano, uma pergunta que um colega me mandou, comprou uma X-Terra, tá super empolgado com ela, e ele está fazendo uma revisão pós-compra, e ele falou que queria fazer um upgrade, fazer umas melhorias no sistema de arrefecimento do carro dele. Ele mandou lá várias ideias que ele está querendo, o que eu achava, né, que ele viu em fóruns, eu perguntei para que ele está fazendo isso. Aí ele falou que era para o carro trabalhar mais frio. Aí eu perguntei, para que o carro tem que trabalhar mais frio? Eu queria entender isso, né, na concepção dele. E ele não entendia bem, ele viu isso no fórum. Galera, o carro não tem que trabalhar mais frio. O carro tem que trabalhar, o motor tem que trabalhar na faixa de temperatura para a qual ele foi projetado. Tá? Você tem a temperatura máxima, a mínima e uma temperatura ideal, tá? Que o fabricante pensou. Tá? Não é uma temperatura X, não é tipo assim, 98 graus. Não. É uma temperatura que ele tem a máxima, a mínima e uma temperatura média. O ideal é que ele trabalhe nessa média. Como é que o motor regula isso? Né? Como é que o carro regula isso? A temperatura mínima ele regula com a válvula termostática. Todos os veículos têm válvula termostática, embora muitos engenheiros de teclado, né, tenham a ideia de arrancar a válvula termostática. A válvula termostática serve para o carro trabalhar com uma temperatura mínima ideal. Então, quando você liga, a água está fria, a válvula termostática está fechada. Enquanto o motor não aquecer essa água, o sistema de arrefecimento não vai trabalhar plenamente e regular essa temperatura. E por que eu tenho essa temperatura aí, tá, mínima? Por conta das folgas que eu preciso do motor. Eu preciso que o motor dilate, né, sofra dilatação, para ele trabalhar na temperatura ideal, tá? Para trabalhar de forma ideal. Então, as folgas que o motor vai ter depende da temperatura que ele foi projetado para trabalhar. Tá? Então, vários testes, até quando a gente vai fazer testes, por exemplo, de compressão no motor, o que o fabricante fala? Você tem que fazer com o carro aquecido. Você não pode fazer com o motor frio. Você aquece o carro, desliga e faz o teste. Tá? Então, vários testes são feitos com o carro na temperatura de funcionamento ideal dele. Então, não é para você querer trabalhar com o carro baixo. Ah, meu carro trabalhando a 30 graus. Não é isso, nunca vai existir isso. Seu carro tem que trabalhar na temperatura ideal. Alguns motores antigos trabalhavam com temperaturas bem mais elevadas do que alguns motores modernos, mas os carros trabalham com temperatura para a qual foi projetado o motor deles. Tá? Ponto. Então você não tem que querer resfriar o carro mais que isso, colocar a válvula termostática e achar, né, que o carro está trabalhando com a temperatura ali mais baixa. Ah, mas não sei quem fez isso. Existe possibilidade disso acontecer, de alguém fazer isso? Existe. Por exemplo, carros de corrida, alguns carros de competição, nem radiador tem. Nem radiador, porque o cara dá um esticadão e pronto, não precisa refrigerar o motor. Ele tira aquela peça ali, aquilo não vai ser só peso. Tá? Então, talvez se você fosse trabalhar no deserto durante o dia, né, a válvula termostática queria atrapalhar? Não, mas se ela falhasse, ela ia fazer o carro aquecer? Sim. Mas se você for trabalhar no deserto durante a noite, a temperatura é negativa, o carro está muito frio. Então o carro vai trabalhar muito frio, vai desgastar mais o motor e vai consumir mais combustível. Então a válvula termostática está lá para ficar lá, tá? Não é para tirar. Tá? E você pode perceber isso. Eu tinha um carro lá há muitos anos que não tinha termostática. E eu comprei sem termostática, né? E eu não ia ficar muito tempo com ele, então eu usava ele assim mesmo, sabia que estava sem termostática. E na cidade, engarrafamento, ele funcionava a temperatura ponteiro certinho. Mas quando eu viajava, que eu, por exemplo, descia serra, etc e tal, o ponteiro caía até o mínimo, ficava lá embaixo, não o mínimo do ponteiro ali, né? Mas caía muito. Sinal que o motor estava trabalhando frio, tá? E quando o motor está trabalhando frio, se o carro for com injeção eletrônica, ele coloca mais combustível ali. Então você gasta mais combustível e aumenta o desgaste. Ah, o carro vai quebrar em 2 dias, em 2 km, em 100 km? Não. Mas vai desgastar mais rápido que um carro que teria válvula termostática com arrefecimento em dia. Então, essa ideia de que o carro trabalhe mais frio não funciona, tá? Não é assim que vai funcionar. O carro tem que trabalhar com a temperatura que ele foi projetado. Pronto. Com base nisso, você tem um problema. Ah, eu tenho medo do carro superaquecer e eu queimar a junta de cabeçote. Essa é uma preocupação válida, visto que aquele ponteirinho do painel ali, aquilo ali, quando ele sobe é porque o carro já aqueceu muito. Ou quando a gente olha, né? 90% dos carros não tem um alerta sonoro daquilo ali. Então, quando a gente vai olhar aquilo ali, o carro já disparou. Os carros modernos têm, alguns que só tem lâmpada, tem um alerta sonoro, mas os carros mais antigos, com a X-Terra, só tem um ponteiro. Quando o ponteiro subir, cara, o motor já está quente e pode ter saco. Então, isso apavora muita gente. Realmente, fazer um motor de uma X-Terra, de um veículo a diesel, é muito caro, tá? E aí vem as soluções, né? As soluções, por exemplo, o carro que trabalhar frio, colocar um radiador maior de alumínio, etc e tal. Se você acha bonito e tal, tudo bem. Mas por mais que você coloque um radiador maior, se o carro tiver com o sistema de arrefecimento funcionando corretamente, não vai mudar. A temperatura de funcionamento dele vai ser regulada pela termostática.
E a temperatura máxima vai ser regulado pela viscosa, tá? A viscosa ali vai estar girando, vai regular a temperatura máxima. Então, com o radiador maior, vai ficar mais bonito, mas não vai mudar o funcionamento. Então, para X-Terra, não vai valer a pena você comprar um radiador maior de alumínio. A não ser que você queira botar um radiador de alumínio por um motivo particular, porque acha bonito, etc e tal. Outra questão, colocar uma ventoinha elétrica. Eu sei que tem uma galera que gosta disso aí, mas a minha pergunta é para quê? Você vai substituir um sistema confiável, que não tem a ver com fio, não tem nada a ver. A viscosa é uma situação perfeita, né? Ela aquece, trava, e quando o carro está quente, o ventilador para de patinar e começa a forçar o vento pelo radiador ali, refrigerando o carro. Só há um motivo válido para você fazer isso, colocar uma hélice daquela elétrica. Se você usa o carro em situações muito severas, né? Em competições, está planejando fazer alguma coisa que eu não sei, aí sim. Tem que lembrar que esses projetos desses veículos usam motores com viscosa até no Oriente, onde é muito quente, tem desertos, né? Então, se você tem uma coisa muito específica e quer colocar um ventilador, um eletroventilador, de forma geral, 90% dos casos não é necessário. Ah, mas eu ouvi falar que dá defeito. Dá defeito porque os donos falaram na internet de carros que têm mais de 300 mil quilômetros, carros que vão fazer 20 anos. Esses carros pequenos aí, uma parte já trocou o eletroventilador 3, 4 vezes quando fazem 20 anos. Ou já foram pro ferro velho. Então assim, porque a peça durou 300 mil quilômetros, 20 anos, quando ela dá defeito você vai falar que é ruim e vai trocar para um outro projeto. Fora que quando você bota um ventilador elétrico, ele tem que ter uma regulagem. Lembra que eu falei que você regula a temperatura ali? Na parte dos carros, né? O eletroventilador não liga junto com o carro, ele liga só quando preciso resfriar. Lembra? Termostática e ventilador, eles funcionam antagônicos, né? A termostática fecha para aquecer, quando aquece demais ela abre, e quando aquece muito o ventilador liga. Então os carros funcionam assim. Só que precisa ter um start para ligar ali. A forma mais simples seria ligar direto. Então, se ligou o carro, está ligado o ventilador. Está gastando energia, gastando alternador à toa e demorando mais para aquecer o carro, mantendo a água mais fria, aumentando o desgaste. Então, não vale a pena. A outra coisa é que se você fizer uma instalação correta, você vai precisar de relé, um fusível ali para regular, para evitar problema, e vai precisar de algum tipo de sensor. O radiador da X-Terra não tem cebolinha, ou cebolão, lembra aquilo que os carros antigos tinham? Né? Ele não tem isso, então não tem alguém para dizer que hora que vai ligar. Então você vai ter que pegar um tubo, adaptar uma cebola no meio da mangueira, mais um espaço para vazar água, para ter mais 2 braçadeiras. Sério que você quer fazer isso? Sério que você acha que isso vai aumentar a confiabilidade do teu carro? Então, pessoal, na minha opinião, não vale a pena. A não ser que você vai fazer trilha pesada e aí o carro aquece mesmo, então você vai botar um ventilador. Aí é um projeto diferente. Carros que vão para trilha super pesada, esse tipo de projeto, são carros que ficam na garagem o mês inteiro, né? E vão para trilha uma vez por mês, no final de semana. Não é o carro que você vai usar no dia a dia. Se você vai usar no dia a dia, o carro tem que ser mais confiável, tá? Então, eu não gosto dessa ideia do ventilador elétrico, tá? Não gosto, não colocaria num carro meu, a não ser que fosse um carro, uma competição, etc e tal, tá? Não colocaria. A outra questão que ele perguntou foi o líquido de arrefecimento. Aí tem receitas na internet, porque o meu tio trabalhou 300 anos numa empresa. Meu pai também trabalhou na empresa automotiva, quando eu era pirralhinho, pequenininho. Nem por isso vou falar aqui que naquela época eles usavam líquido. E eu sei dos problemas que tinha naquela época. Tá? Quando eu tinha lá em 1980, eu lembro. Eu lembro do velho falando os problemas que tinha nos carros, nos caminhões. Então, não. Usa o líquido de arrefecimento para qual o carro foi projetado, desenvolvido. Tá? Precisa ser o líquido da Nissan, não, usa o melhor que você encontrar e tiver no seu equilíbrio ali de dinheiro, grana, né, com água desmineralizada. Tá? Compra, não é caro. Cara, enche o tanque, você enche o tanque na X-Terra, aí você quase empobrece hoje em dia, né? Eu sempre calculo que é caro com o meu carro, hoje em dia com tanque. Tudo na minha vida eu calculo em tanques de combustível. O cara fala, isso é caro. Eu falo, cara, isso não dá nem pra encher o tanque do meu carro, né? Não dá nem pra encher o tanque da X-Terra. Então, aquilo ali você vai fazer poucas vezes na vida. Então, vai trocar a cada 50 mil quilômetros que está no manual para trocar o líquido de arrefecimento, a cada 50 mil quilômetros. Então, não vale a pena. Não inventa. Água desmineralizada e líquido de arrefecimento de uma qualidade boa. E a outra questão que ele tinha ali
é também tema de muitos colegas aí em grupos, e às vezes a galera traz aqui o carro aqui em casa e quer que eu instale, que são os reservatórios de expansão. Tá? O que tem no reservatório de expansão? Na minha opinião, não tem problema nenhum. Mas a galera, lembra que o carro está com 20 anos? Lembra que esses carros já tiveram vários donos, e muitos donos nem usaram líquido de arrefecimento? Então, aquele reservatório já estragou, já está ressecado, está rachando, e no lugar do colega querer substituir, muitos falam, ah não, eu tenho que melhorar isso. Melhorar por quê? Já durou 300 mil quilômetros. Por que você vai melhorar? Né? Já durou 20 anos, 15 anos. Troca por um outro de qualidade. Tá? Ah, mas é caro. É mais barato que completar o tanque. Então, troca. Só isso. Isso é manutenção que todo carro vai ter que fazer. Tá? Esses dias meu vizinho trouxe um carro dele aqui para eu mexer no arrefecimento que ele comprou. Tava ferrugem pura e eu fico surpreso como tem gente que acha que ele é normal, né? Aquele líquido, aquela sopa de ferrugem ali. E ele, que não é mecânico, estava apavorado com aquilo, falou, limpa pra mim. Eu limpei, desliguei, botei fluido de arrefecimento, falei com ele, ó, tem um risco de ter vazamento e tal. A gente fez lá o que era possível. E ele já trouxe um reservatório de arrefecimento novo que ele comprou. Ele falou, ah, achei tão baratinho, comprou pro carro dele. Era um Corsa, óbvio que é bem mais barato que de uma XTR, mas comprou. Ele queria ver bonitinho lá o líquido rosa, né? Ele achou super bonito aquilo ali. Então, eu também gosto de ver. Eu gosto de abrir meu carro e olhar. Toda vez que eu vou mexer no motor, eu olho assim e vejo como está o líquido de arrefecimento. E aí tem a galera que tem as ideias de furar aquele reservatório, por exemplo, e botar uma boia ali. É mais um gatilho para dar problema. Ah, mas fulano fez e nunca deu problema. Eu sei, mas se você perguntar para a Nissan ou para a Vale, que é a produtora daquilo ali, se pode furar e botar uma boia ali, não vai ter um engenheiro vivo que vai dizer que sim. Porque isso não teve no projeto. Existem reservatórios que foram projetados para ter um buraco ali, uma boia. Esse não. Esse não foi. Tá? Você pode encontrar na linha de Volkswagen, por exemplo, você tem um reservatório muito parecido na linha G5, Gol, Saveiro, que não tem nenhum tipo de boia, e um reservatório redondinho muito parecido de carros superiores da Volkswagen, que tem ali uma entrada. Ele é parecido, mas ele não é idêntico, ele tem um reforço para ter ali uma boia. Então, não inventa de colocar uma boia. Ah, e fazer um de alumínio, tá? Cara, tudo bem, tipo, porque você acha que vai explodir o de plástico? No mesmo novo, existem casos, está sendo relatado, existe esse problema. Eu aprendi com o meu chefe uma coisa na indústria, né? Que era, toda vez que eu vinha com um problema, que alguém chegava com um problema para ele, assim, contava alguma coisa, e ele queria saber qual o tamanho do problema, né? Qual o tamanho desse problema? Então, por exemplo, quantos dos carros, isso é um defeito crônico, está estourando por aí, é uma porcaria, é igual, por exemplo, os motores da Fiat que estavam misturando água no óleo, né? E isso é um problema? Não. Tem carros novos que estão rompendo o reservatório? Não. Já viu carro novo, um Nissan novo, rompendo a mangueira? Né? As mangueiras da água romperam, estouraram? Não, só carro velho. Então assim, tem que trocar essas peças. Só trocar. Simplesmente, não foi o meu conselho. Cara, faz igual eu fiz, não comprei a minha. Troca, faz uma revisão, troca as suas mangueiras, troca o seu reservatório por um novo, troca a tampa, verifica seu radiador, se for o caso, se ele estiver enferrujado, troca, tá? Tem mecânicos que nem aceitam mais aquele negócio de varetar, isso não existe mais, troca o radiador, termostática, bomba d'água e vida que segue. O carro vai ficar zero, tá? Importante, né? Tem que trabalhar assim, gente. Ah, mas se eu colocar um reservatório de alumínio vai ficar bonito. Gosto é gosto. Mas aí vão ter dois problemas. Tudo na vida tem um pró e um contra. Dois problemas. Primeiro problema, um reservatório de metal, ele pode partir sim, ele pode trincar, tá? E, mas eu tenho um e não trincou. Mas a fábrica, quando produz um, não produz assim. Ela produz e testa, aquece, esfria, aquece, para vários ciclos, para ver se aquilo quebra ou não. Tá? Não é com 2 anos, 3 anos, ou todos, ou uma série só. Então, não significa que não quebrou. Será que foi testado trepidando por aí? Então, pode partir, mesmo sendo alumínio. Pergunta qualquer motorista de caminhão aí, que tem tanques de inox, de alumínio, se os tanques não partiram, não tiveram vazamento. Isso não é raro, tá? Ah, mas é muito bem feito, muito bem soldado. Tá, mas aí vai ter dois problemas. Ele, fechado ali, você não vai conseguir ver o líquido de arrefecimento. Esse, na minha opinião, é o pior dos problemas, tá? E aí, por quê? Porque eu acompanho o carro, né? Vou testar, vou ver o óleo, etc e tal, e eu olho ali, muito rapidamente eu vejo como é que está o líquido de arrefecimento. Não precisa abrir nada, eu olho,
eu vejo o nível pela cor e eu vejo também a cor. Por que a cor é importante? Se estiver misturando água no óleo, eu vou ver ali. Se estiver baixando água por algum motivo, muito pouco, eu vou ver ali, tá? Então, ser transparente me ajuda em muitas coisas e por isso que 99% dos veículos, isso inclui caminhões, veículos leves, pesados, carros de passeio, picapes, o reservatório é de plástico, transparente, onde tem uma marcação para você ver o nível do líquido de arrefecimento, o quanto ele sobe, o quanto ele desce, tá? Você pega um caminhão que custa não sei quantos mil, quase R$1 milhão, o reservatório é feito de plástico, de qualidade, mas é de plástico, tá? Então não é plástico, não é por ser plástico que é o problema. Então eu gosto de olhar ali e assim que aparecer um problema eu vou conseguir ver, tá? Imagina se estiver começando a misturar água no óleo, você vê aquela marquinha preta em cima ali do seu líquido de arrefecimento, sabe que está dando algum problema, como se estivesse mijando sangue, né? Pode parecer aterrorizante, mas é, tá? Se você mijar sangue, alguma coisa está errada. Se você abrir o arrefecimento do carro e tiver com marca lá, alguma coisa está errada. Meus queridos, então essa é uma opinião minha, baseado nesses conceitos que eu falei, tá? Não sou dono da verdade, mas para 99% das pessoas funciona assim. E para meu caso funciona, e eu tenho vários colegas que nunca mexeram, que mantêm, que funciona. Tudo na sua vida tem prós e contras, você tem que analisar isso, tá? Mas não é um problema arrefecimento nesses carros, tá? Em qualquer carro, vazar água é um problema, tá? Mas aí cabe ao motorista monitorar. Minha solução para isso foi colocar um monitor de temperatura no bloco do motor, que importa a temperatura do motor. E eu tenho um monitor, já tem um vídeo no canal que mostra aí, e ele monitora a temperatura e ele dispara o alarme sonoro se a temperatura subir acima da temperatura para a qual eu regulei. Eu geralmente regulo ela bem no limite do baixo, né? Perto da minha temperatura ótima média, até para não forçar o motor, porque quando eu estou subindo uma serra, naturalmente a temperatura sobe, aquele ponteiro do painel nem mexe, mas eu vejo ele disparando e eu sei que vou tirar o pé para não ficar forçando muito o motor, tá bom? Então assim você aprende até a dirigir e poupar mais o teu carro. Na minha opinião, essa é a solução menos invasiva, você não precisa arriscar nada, mexer nada no motor e você consegue monitorar a temperatura do motor, tá? Alguns colegas colocam até um outro sensor de temperatura, só que o sensor de temperatura, se ele não for sonoro, vai ser igual ao do painel, tá? Então não vai ajudar muito, ajuda, mas não muito. Se precisa de alguma coisa para te alertar, tipo subiu, tá? E o sensor no bloco, independente de ter água, ele ou não, ele funciona. Então, se por um acaso a água vazar, a água vazou, gente, a água vazar de uma forma estarrecedora, você vai ver a fumaça subindo no teu carro ali, tá? Vai ser uma nuvem de vapor, se ele estourar uma mangueira, pelo amor de Deus. Mas se ela vazar, e a temperatura subir, eu vou saber pela temperatura do bloco, que é o que importa, é o que empena, é o bloco, tá? Então vou analisar ali pela temperatura do bloco. Meus queridos, era isso, tá? Grande abraço para vocês. Vamos cuidar dos nossos carros, para que eles durem bastante, porque cada dia está mais difícil e mais caro para fazer reparos neles. Grande abraço, valeu, até o próximo vídeo.